Está começando mais um programa, Momentos Espirituais, produzido pela equipe de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, Vinhedo. Se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco, estudemos a rota de nossa multimilenar romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito, a palpitar, imorredouro na eternidade, e acendendo o lume da esperança, perceberemos juntos, em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Boa noite a todos. Hoje, 7 de fevereiro de 2020, estamos iniciando mais uma edição do programa Momentos Espirituais, programa produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui da cidade de Vinhedo, estado de São Paulo, Brasil, América do Sul, planeta Terra. Então, hoje estamos na agradável companhia do nosso querido João, do nosso querido Guilherme e da nossa querida Sônia. Hoje, na primeira hora do nosso programa, estudaremos o capítulo 1 de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo intitulado Não Vim Destruir a Lei, particularmente no item que aborda a aliança da ciência com a religião. E, na segunda hora, estudaremos o capítulo 21 da obra Boa Nova, que temos estudado semana a semana, capítulo intitulado A Lição da Vigilância. Muito bem, então nós vamos ler esse trecho inicial que fala desse capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei, que se encontra lá nas anotações do evangelista Mateus, no capítulo 5, versículos 17 e 18. Então, o mestre assim se expressa, e ainda como continuação do Sermão do Monte, do Sermão da Montanha, aquele mesmo Sermão das Bem-aventuranças. O Sermão do Monte, ele se encontra nos capítulos 5, 6 e 7 das anotações do evangelista Mateus. E lá no versículo 17, ele diz assim: Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Pois, amém vos digo, até que se passem o céu e a terra, não passará um iota ou traço da lei, até que tudo se realize. Até que passem o céu e a terra, não passará um iota ou traço da lei, até que tudo se realize. Então, nós vamos encontrar essa observação do mestre. É que eu li aqui do original que o Haroldo traduziu, né, o Novo Testamento. Talvez tenha uma pequena diferença, né, no Kardec. E o legal do estudo, esse estudo que o Haroldo fez, é que ele traduziu do original grego direto para o português, né? As traduções do Novo Testamento que chegaram para nós aqui no Brasil fizeram aquele caminho comprido, né? Ou seja, do hebraico barra aramaico, né? Porque na verdade Jesus falava o aramaico e as pessoas que sabiam ler e escrever
traduziam para o hebraico. Aí do hebraico, as pessoas traduziram lá na época de Jesus para o grego, e ficou no grego muito tempo. Aí, naquela época, o Império Romano, a língua muito conhecida era o latim. Então, do grego, olha só, do grego foi traduzido para o latim, e ficou séculos e séculos, né? Latim. Aí, depois, com o advento lá da imprensa de Gutenberg, é que começou a traduzir do latim, porque o latim até meados do século passado ainda se falava, né? Do século XX. Aí, do latim foi para o inglês, o francês, o português, o espanhol, e foi para todas as línguas, né? Aí, então você imagina, quando chega para nós, fez todo esse caminho, né? Aí a Federação Espírita Brasileira, uns 10 anos atrás, a Federação sentiu a necessidade de traduzir do original grego direto para o português. E deu essa incumbência para o Haroldo, entendeu? Aí o Haroldo, junto com a equipe dele, né? Porque o Haroldo, ele fala, ele sabe o hebraico, sabe o hebraico, o grego e não sei mais quantas outras línguas, né? E o Severino, lá da Paraíba, o Severino Celestino, professor, ele já faz o trabalho direto do hebraico para o português, entendeu? Então é um trabalho um pouco diferente. Por isso que o Severino, quando ele fala das bem-aventuranças, ele não traduz bem-aventurados, os aflitos, bem-aventurados, os mansos e pacíficos. Ele traduz como avante. Siga adiante os aflitos, siga adiante os mansos e pacíficos. Agora, no original grego, não. No original grego foi traduzido como bem-aventurados, né? Então, bem-aventurados serão os aflitos, porque serão consolados. Felizes os aflitos, felizes os mansos e pacíficos, e assim por diante. Entendeu? Então, a única diferença é que eu li o versículo da tradução do Haroldo, né? E aí essas palavras, não vim destruir a lei ou os profetas, mas não vim destruir, mas cumprir, então significa que se nós entendermos, ou melhor, se nós entendemos que Jesus é o governador planetário, imaginem vocês, todo aquele conhecimento que se encontra na Torá foi inspirado pelo próprio Mestre antes da sua única encarnação, né? Porque imagine vocês, os textos que são atribuídos a Moisés e que compõem a Torá, lá encontram-se todos os ensinamentos, e não é somente os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são aquelas ordens que devem ser cumpridas, devem ser seguidas pelos seguidores de Deus e mais tarde pelos seguidores de Jesus, porque são regras de conduta, regras de comportamento que têm base sólida, que têm base de justiça, têm base de amor. Mas, olha só que interessante, lá no Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, encontra-se, Jesus não fala que todo o ensino se resume em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo? Então, quando ele fala amar a Deus sobre todas as coisas, esse ensinamento encontra-se lá na Torá, encontra-se no Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. E amar ao próximo como a si mesmo também encontra-se lá no Levítico, capítulo 19, versículo 18. Eu guardei esses aí por causa que é uma situação marcante, né? Então é mais fácil de guardar. Mas, por exemplo, amar ao próximo como a si mesmo está traduzido assim. No original está amar o seu irmão como a si mesmo. E aí tinha uma briga lá, né, lá na época de Jesus, né?
que motivou a pergunta daquele doutor da lei na parábola do bom samaritano. Mas, mestre, quem é o meu próximo? Então, quando ele pergunta quem é o meu próximo na parábola do bom samaritano, ele está perguntando para Jesus: mas você entende que o meu próximo, o meu irmão, no original hebraico tá meu irmão, meu próximo, meu irmão, é só o judeu ou é qualquer pessoa? Entendeu? Então, esse conceito nós aprendemos com o próprio Haroldo, que ele explica que havia essa divergência. Então havia uma corrente que era uma corrente majoritária, né? A maioria dos rabinos, dos estudiosos da época, consideravam que quando lá em Levítico está escrito amar o próximo como a si mesmo, é amar o meu irmão judeu. Entendeu? O meu irmão judeu. Se você é judeu, aí eu vou fazer de tudo, vou fazer até mais do que a minha obrigação de te ajudar. Inclusive tem o odiar os inimigos, né? Inclusive tem o odiar os inimigos. Então, quando se você é meu amigo, então eu amo você. Agora, se você é meu inimigo, entendeu? Eu vou continuar odiando você. E aí, só que tinha uma outra corrente, só que era minoria, que era uma corrente defendida por Hilel, e o Hilel foi avô do Gamaliel. O Gamaliel foi o mesmo instrutor de Paulo de Tarso, e que viveu na época de Jesus, e que certamente participou da condenação do mestre, né? Porque o mestre foi condenado pelo Sinédrio, e o Gamaliel já estava no Sinédrio na época. Só que quando o Gamaliel, que era neto do Hilel, o Hilel, ele pregava que quando lá na Torá está escrito amar o próximo, amar o meu irmão como a si mesmo, é qualquer pessoa. É qualquer pessoa. Mesmo que seja um estrangeiro. Um grego, um romano e assim por diante. Um samaritano. Tanto é que o samaritano, aquele homem que foi encontrado caído na parábola, esse homem, ele não tem identificação. Por isso que essa parábola ela é grandiosa, porque aquele homem que foi encontrado caído pode ser qualquer um de nós. Qualquer um de nós. Um homem que foi encontrado caído, que foi roubado, etc, etc. Então, aquele homem que foi encontrado poderia ser qualquer um de nós. Qualquer um de nós. Quantos tombos que a gente leva? Quantas quedas que nós não temos? Então, uma pessoa que é lá no Pinga Fogo, inclusive, eu me lembro que o Pinga Fogo com o Chico Xavier, eu me recordo que foi feita essa pergunta, a pergunta da pena de morte pro Chico. E o Chico, inspirado certamente pelo alto e também pelos conhecimentos dele, né? Dele, Chico, que evidentemente sempre foi uma alma grandiosa, o Chico, ele faz referência, quando fala da pena de morte, ele faz referência à parábola do bom samaritano. Aquele homem que foi caído, que foi encontrado caído, poderia ser qualquer um de nós. Aquele homem que se encontra na fila da pena de morte para ser executado, poderia ser qualquer um de nós. Qualquer um que faliu, qualquer um que não teve resistências morais e acabou se entregando ao crime ou sucumbindo à tentação, enfim, cometendo alguma falha, né? Cometendo os mais variados deslizes, né? Quando nós erramos, é deslize, né? Quando os outros erram,
se nós formos observar a lei da reencarnação, nós passamos por esses degraus de dificuldades. Nas nossas fraquezas, nós erramos muito. E não estamos aqui à toa. Então, essa lição, não cabe a nós julgarmos, né? Não cabe nunca a nós julgarmos. Mas o importante é entender a essência da lição, que é exatamente ajudar o próximo como a si próprio, como se você tivesse caído. Na verdade, você está devolvendo o que talvez você tenha recebido em outras vidas, né? É uma lei da ação e reação, da reciprocidade, de poder fazer a devolutiva, né? Bem lembrado. Então, e aquela história, lá na época do mestre, os fariseus, os doutores da lei, eles se apegavam muito à formalidade da lei de Moisés, daquela lei civil. Então, eles seguiam à risca, né, que tinha que fazer jejum, que tinha que lavar as mãos, essa coisa toda, né? E vem Jesus e reforça não somente os ensinos dos 10 mandamentos, mas também reforça o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, quando ele vem e reforça, por isso que ele tem a autoridade moral de nos ensinar que se você ama a Deus sobre todas as coisas e se você ama o próximo como a si mesmo, você está cumprindo os 10 mandamentos e evidentemente você está cumprindo aqueles 600 e tantos mandamentos da Torá, né? Que os 600 e tantos mandamentos da Torá, eles podem ser resumidos nos 10 mandamentos de Moisés. E os 10 mandamentos de Moisés podem ser resumidos nos 2 mandamentos do Mestre. E até lembrando o nosso querido Fabinho, né? E aí ele resume ainda mais, ele fala assim, falou pra gente, para nós nos amarmos como ele nos amou, só isso assim. E até eu achei que foi legal um dia o Fabinho fez essa pergunta, mas como é que foi a última forma? A última forma é essa, né? Amem-se como eu vos amei. Exatamente. Só isso, assim, não precisa. E aí não precisa, né, falar que tem que pagar o boleto em dia, falar que tem que dar, né, respeitar as leis de trânsito, nada disso, já está tudo implícito, né, embutido ali nesse mandamento. É uma coisa muito, né, Jesus resumo é amor, né? Você sabe que eu fui, o meu irmão, ele é pastor protestante, né, de uma das igrejas evangélicas, né, que eu não guardei o nome ainda de qual variante, né, mas ele foi convidado para participar para falar algumas palavras no culto ecumênico da formatura da filha. E aí ele fez uma exposição brilhante sobre os ensinos de Paulo e de Jesus, né? Ele falou lá, acho que deu uns 10 minutos, né, querida? 10 ou 15 minutos, né? E foi muito emocionante mesmo, sabe? Ele é muito estudioso. Né? E aí ele termina dizendo assim: amém e amém. Olha só que bacana. Amém e amém. Porque eles costumam falar muito amém, né? Amém, amém. Por quê? Porque Jesus falava muito amém. Então Jesus, volta e meia, ele falava amém. Amém quer dizer que assim seja. Ele estava reforçando aquilo que ele estava explicando. Isso a gente vai encontrar nessa tradução do original aqui do Haroldo, né? Que volta e meia ele coloca o amém, né? Você viu aqui no... Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Pois amém vos digo. Assim seja vos digo. Ele estava reforçando, né? Então, e aí eu achei muito bacana ele terminar a exposição dele dizendo amém e amém.
Interessante. Faz um jogo de palavras aí. Jogo de palavras, né? O famoso trocadilho do bem. Do bem. Eu acho interessante, né? Porque a gente fala os 10 mandamentos, comenta sobre os 10 mandamentos, mas ninguém sabe de cor os 10 mandamentos na sua sequência, na sua essência. Eu acho que vale a pena a gente ler os 10 mandamentos, porque o tema é sobre os 10 mandamentos. Né? Também, né? Sem dúvida. Ele engloba, né? Então, vamos lá, João. Posso ler então aqui? Pode ler. Então vamos lá. Primeiro mandamento. Isso, a lei de Deus está formulada nos seguintes 10 mandamentos. Primeiro, eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses estrangeiros diante de mim. Não farás imagem talhada, nem figura nenhuma de tudo o que está no céu e na terra, nem de tudo que está nas águas e debaixo da terra. Não os adorarás, nem lhes renderás cultos soberanos. Segundo mandamento. Não tomarás em vão o nome do Senhor, teu Deus. Terceiro. Lembra-te de santificar o dia de sábado. Quarto. Honra a teu pai e a tua mãe, a fim de viveres muito tempo na terra que o Senhor teu Deus te dará. Quinto, não matarás. Sexto, não cometerás adultério. Sétimo, não roubarás. Oitavo, não prestarás falso testemunho contra o teu próximo. Nono, não desejarás a mulher de teu próximo. E o 10º, não desejarás a casa de teu próximo, nem seu servo ou serva, nem seu boi, seu asno ou qualquer outra coisa que lhe pertença. Isso tudo pela Moisés, né? Isso, exato. Isso aí se encontra lá no Êxodos capítulo 20. E o Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele reduziu o primeiro mandamento, porque o primeiro mandamento ele tem uma continuação, né? Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da casa da servidão, não quero que cultue nada que haja em cima do céu, nem nada que haja embaixo do mar, da terra, nada disso. Imagens, exatamente. Só que ele continua, né? Eu ajo com rigor com aqueles que não cumprem os meus mandamentos na terceira e na quarta geração. E ajo com misericórdia com aqueles que cumprem os meus mandamentos por 1000 gerações. Então, quando ele diz que ajo com rigor na terceira e na quarta geração, está implícito o conceito da reencarnação. Porque a tradução correta é ajo com rigor na terceira e na quarta geração. Só que algumas traduções, para encobrir o conceito da reencarnação, substituíram a preposição em pela preposição até. Entendeu? Ajo com rigor até a terceira e quarta geração. Ou seja, você cometeu um equívoco, viu, João? E quem vai pagar o pato é o seu neto ou bisneto, né? Ou então o seu bisneto ou trisneto. Entendeu? Então, quer dizer, você faz a burrada e o seu bisneto ou trisneto que vai pagar o pato. Enquanto que na tradução do original hebraico, aí é que entra o trabalho do Severino Celestino, né? Ele identificou que a preposição correta é na terceira e na quarta geração. Ora, na terceira e na quarta geração, quem cometeu a burrada está de volta. Está de volta como bisneto ou trisneto
daqueles familiares. Por exemplo, vou fazer uma autopsicanálise, né? Eu tenho informações que os meus familiares, né, que o meu sobrenome é De Simone Cesário. E vou fazer uma ilação, não tenho informação nenhuma, né? Nem informação espiritual, nada. Mas recentemente eu tomei conhecimento que os meus antepassados, aqueles que seriam meu bisavô ou meu trisavô, eles saíram de uma cidadezinha lá do sul da Itália e vieram para o Brasil, como muitos vieram, né? Naquela época lá no final do século XIX, começo do século XX. No caso da minha família foi começo do século XX. Aí aquele que seria meu bisavô, ele teve uma briga política lá na cidadezinha. Aí teve uma eleição, e a eleição ele perdeu. E lá naquela época e naquela localidade, quando você perdia a eleição, o melhor que você podia fazer era cair fora. Era cair fora. Aí os familiares acharam melhor vir para o Brasil, porque naquela época o pessoal ia para os Estados Unidos, ia para a Argentina, ia para o Brasil, né? Aí vieram para o Brasil. Tinham certos incentivos, né? Com certos incentivos. E aí a minha autopsicanálise, né? Ela entra. Pode ser que eu fiz uma burrada lá, né? Lá, aquele que seria o meu bisavô, talvez tenha sido eu. Estou fazendo uma ilação. Não, volto a dizer, não tenho nenhuma informação espiritual, revelação, nada disso. Mas pode ser que aquele que seria meu bisavô veio aqui para o Brasil e está reencarnado agora, né? Entendeu? E tendo a honra de vos falar. Tentando corrigir algumas burradas, né, que foram feitas. Não participando de eleição, né? Eu votaria em você. Não participando de eleição. Eu também votaria. Eu votaria em você. Você votaria? Guilherme, se tiver que resistir a essa tentação, eu vou resistir. O que eu sei dizer é que nós precisamos, pelo menos nós nos achamos pessoas boas, né? Que nós precisamos de cada vez mais pessoas boas nos cargos eletivos, né? Nos cargos de administração. E porque é aquela história, não basta não fazer o mal, né? É preciso fazer o bem, né? E a gente tem visto, né, algumas mudanças favoráveis, né, nesse sentido na política no Brasil. Ainda que pequenas, mas quem sabe já não é uma sementinha para o futuro. Início de um processo, né? Início de um processo. Essa coisa não acontece de um dia para o outro, assim. Sim. É um processo contínuo. Início de um processo de cumprir as leis, né? Porque se as leis fossem cumpridas, né, as coisas talvez fossem mais fáceis, mas a gente vinha vivendo um período de descumprimento total das leis, né? Acho que a gente tem até a ver com o capítulo que a gente está estudando. Quanto mais a gente for nesse sentido de ter as leis cumpridas e leis que façam sentido realmente também, né? Pouco a pouco a gente vai ver o país e o planeta mudar, né? Leva tempo, talvez a gente não esteja, pelo menos não nesse corpinho, até o dia que isso acontecer, mas um dia de cada vez. Sem dúvida. E bem lembrado. E particularmente assim, voltando um pouquinho assim no tema, né, quer dizer, entrando no tema da aliança da ciência com a religião, as semanas anteriores nós estudamos um pouco lá os conceitos lá da doutrina de Sócrates e Platão, né? E aí eu escutei algumas aulas, né? No YouTube tem muitas aulas, né, de Sócrates, Grécia Antiga e tal, né? E eu gosto muito, né? Do mito da caverna? O mito da caverna eu não vi essa daí, mas tem uma que eu não vi, Guilherme, porque ela era muito longa, muito extensa, e eu estava mais focado na biografia do Sócrates, né? Uhum. E aí tem um casamento legal que eu vou tentar passar para vocês, não propriamente da ciência com a religião, mas da filosofia com a religião.
E é aquela história, né? Sempre lembrando que Jesus, governador planetário, ele enviou alguns emissários antes dele. E um desses emissários que nós vamos encontrar na obra A Caminho da Luz, um desses mensageiros, um desses missionários foi o Sócrates. Foi o Sócrates. A tal ponto que um dos ensinamentos mais bonitos que eu considero do Sócrates é quando ele diz que é melhor sofrer uma injustiça do que praticá-la. Então, quer dizer, né, já é um ensinamento que você vê que tem uma analogia, uma intimidade grande, né, com os ensinos do mestre, né? Se alguém vos bater na face direita, ofereça a esquerda, né? Então vamos dizer assim que tem alguma semelhança. Bom, aí lá no oráculo de Delfos, no frontispício do oráculo de Delfos havia a seguinte frase: conhece-te a ti mesmo. A frase, ela foi atribuída ao Sócrates, mas na verdade não é do Sócrates. O Sócrates popularizou esse conhecimento, porque ele ensinava muito isso nas suas exortações, nas suas pregações, vamos dizer assim, né, nos seus bate-papos que ele tinha lá com as pessoas lá em Atenas, no local onde ele ensinava junto não só aos seus discípulos, como pessoas comuns. Então, conhece-te a ti mesmo. Só que o conhece-te a ti mesmo, alguns dizem que foi inspiração do Pitágoras. Pitágoras é um dos filósofos pré-socráticos. O Pitágoras, ele foi um dos maiores divulgadores da reencarnação. Só que ele usava o termo de metempsicose. E o Pitágoras, apesar dele ter ficado conhecido por causa do teorema, né, aqui para nós do mundo ocidental, mas ele foi um filósofo brilhante. E esse pensamento se encontrava lá no frontispício do oráculo de Delfos. E esse oráculo de Delfos, as pitonisas, elas eram muito conhecidas, né? Na verdade, as pitonisas nada mais eram do que médiuns. É verdade. E um dos discípulos do Sócrates, certa vez, foi lá no oráculo e perguntou até em tom de brincadeira, quem era o homem mais sábio do mundo conhecido da época, né? Vamos dizer assim. Aí a pitonisa falou, até mudando de voz, né? Sócrates. Aí o discípulo voltou para Atenas e falou para o Sócrates, né? Olha, nós perguntamos lá para a pitonisa lá no oráculo e ela disse que você é o homem mais sábio do mundo. E ele não gostou disso, ele ficou incomodado, ficou inconformado, né? E eu até faço uma analogia disso, aquela história lá que o Chico Xavier detestava elogios, né? Que ele dizia que ele não levava elogio para casa, né? Nós dizemos que não levamos desaforo para casa, né? E ainda batemos no peito, né? Eu não levo desaforo para casa. E o Chico dizia que não levava elogios para casa. Muito bem. Mas aí o Sócrates passou algumas semanas e ele chegou à conclusão que ele concordava realmente. Que ele concordava com o comentário da pitonisa, revelado pela pitonisa, que ele realmente era o homem mais sábio do mundo. Porque os outros homens acham que sabem. E eu só sei que nada sei. E eu só sei que nada sei. Olha que grandeza, né? Então, o nosso querido Sócrates, como ele fez essa pregação do conhece-te a ti mesmo e do só sei que nada sei, mais tarde veio o mestre e lá nas anotações do evangelista João, nós vamos encontrar no capítulo 8, versículo 32, volto a dizer, são versículos muito chamativos, então por isso que eu os guardo.
Então ele diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, vem Jesus e amplia esse conceito. Ora, se você conhece a verdade sobre si mesmo, se você tem pleno conhecimento das suas fraquezas, das suas virtudes, das suas imperfeições, e você trabalha por diminuir as imperfeições e por aumentar as virtudes, quando você faz isso, você se liberta. Então, eu acho que aí, Marcelo, essa questão né, do Sócrates, né, é uma questão de consciência, né? Quer dizer, quando ele diz isso, só sei que nada sei, é uma questão de consciência. Quando a gente aumenta o nosso grau de consciência, né, porque quando a gente desconhece, a gente não tem consciência do que está ao nosso redor, não tem consciência do que a gente sabe, do que a gente pode ou não. E aí é onde tem o link com essa questão aí que você acabou de dizer, né? Conhecerás a verdade, né? A verdade vos libertará. E aí, puxando, né, com o tema, né, de hoje, né, quer dizer, a questão da ciência. O que a ciência nos traz? Né? A ciência nos traz mais informações para aumentar o nosso grau de consciência, né, com relação às coisas que a gente não sabia até um tempo atrás, né, dos micro-organismos, tá certo? Né, que foi uma grande descoberta. Então foi a ciência que trouxe isso aí para quê? Para a gente cuidar, inclusive isso que a gente está vivendo hoje, nessa questão do coronavírus, etc., está muito vinculado a essa questão da falta de consciência, né, das pessoas com relação ao que está sendo feito. Porque isso aconteceu por acaso. Não é nada por acaso. É um descuido, né? E é falta de higiene, etc. Sem qualquer preconceito, mas é falta de consciência. Então, quando assim, a hora que, por exemplo, assim, a gente tem essa, igual, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito, eu sou, na realidade, sou fascinado por essa questão de planetas, né, as galáxias, etc. E tal. Quando a gente começa a ler, né, assistir aquele programa Cosmos, aquelas coisas assim, falando sobre a grandiosidade do universo, né? A gente vê a nossa pequenez. Aí a gente vê a nossa pequenez, essa questão que o Sócrates colocou, né? Só sei que nada sei. E quando a ciência ela vem, né, descortinar todas essas informações para que a gente tenha noção da nossa pequenez no universo, né? Não é nem, né, como o Carl Sagan dizia, que a gente era um pequeno ponto azul no espaço, era a Terra, é o planeta, e nós somos só umas pessoas, né, pequeninos seres que vivemos. Se o planeta é um pontinho azul, se o planeta, nós somos o quê? Nós somos o quê, né? Então, assim, a ciência trazendo toda essa reflexão, né, filosofando sobre tudo isso aí, buscando, e agora com a tecnologia que vem, vamos dizer, em modo crescente, trazendo informações numa quantidade violenta, né, para nós, avassaladora, exatamente, Sônia. E aí esse link que aí nos faz entender e até eu estava assistindo um vídeo do Enéas, né, ele falando, naquele candidato, né, que era candidato cardiologista carioca. Ele tinha um curso de eletrocardiograma no Rio e outro em São Paulo. E ambos os cursos eram lotados e concorridos. Né? Ele tinha uma capacidade didática brilhante, entendeu? Aquele homem foi uma fera. Um espírito muito especial. Naquela época que ele se candidatou, que ele tinha aquele jeito meio maluco lá, mas aquilo foi muito importante para a política brasileira, a colocação de uma sementinha, e muitas coisas que ele falou lá estão se comprovando hoje. Não tem dúvida. Inclusive ele estava dizendo, ele falava exatamente nesse vídeo, estava dando exatamente uma aula, né? Ele estava, talvez seja pela capacidade didática dele. E ele estava dando aula e falando sobre exatamente que estava num programa assim ao vivo, e um programa de rádio, e alguém falou que não acreditava em Deus, né? E que não acreditava em Deus. Aí ele pegou e disse assim, você me desculpe, mas assim, a hora que ele começava a analisar o espaço, o cosmos e tal, aí a hora que pega
como é que chama lá, do DNA, né? A hora que ele vai pegar a quantidade de informações que existe no DNA. No DNA, quer dizer, cada um são não sei quantos mil livros, né, que vamos dizer, transformando aquelas informações. Hoje, né, transformando as informações contidas ali no DNA, são milhares de livros, né, que como traduz todo o processo de automatização do funcionamento do corpo, que é uma máquina maravilhosa. Vocês são médicos, sabem, todos nós sabemos, né, que usamos um corpo. Então, assim, ele dizendo, assim, a forma dele explicar isso é uma coisa sensacional. Só uma inteligência suprema para construir isso. Não existe lei do acaso. Não tem acaso, né? Não tem acaso. Então, muito bem montado, muito bem esquematizado, tem uma programado, planejado, inteligente, tem uma organização inteligente. E aí que entra essa questão, né? Quer dizer, aí fica esse link, aí uma parte aqui é ciência ou é religião? Aí começa até a ficar uma zona mesclar, né? Porque na realidade tudo isso vem de Deus, né? E aí ele falando, era muito lindo, o Enéas falando assim. Acho que o DNA é a assinatura de Deus para mim, porque não tem outra explicação, né? E para quem está nos ouvindo, vale a pena dar uma pesquisada no YouTube. Se pesquisar Enéas e Deus, vai achar lá, Enéas fala sobre Deus. Está até entre parênteses, assim, melhor do que muitos pastores, padres ou filósofos, né? Que é realmente uma explicação belíssima que ele dá, 10 minutinhos. É sensacional. Eu, por coincidência, eu não acredito muito em coincidência, mas assisti isso hoje, esse vídeo aí, hoje. E eu falei, nossa, que coisa, mas é sensacional, assim, a conta que ele vai fazendo em matemática, resultado. Só num cromossomo só, você tem não sei quantos mil livros, que está ali todo o planejamento. Aí eu me lembro daquele, né? Teve o Projeto Genoma, né? O Projeto Genoma... Que a NET fala, né? Exatamente, que são vários livros, né? Eu não guardei o tanto de livro lá. Não, ele fala, se não me engano, 4 mil livros, de 500 páginas, já pensou que... É uma coisa absurda. É um negócio monstruoso, mas é muito lindo essa questão. Na hora que ele explica isso, que a gente para ver toda essa questão da automatização, né, do corpo, os órgãos funcionando. A colocação dele é tão perfeita, porque é de um ponto totalmente científico. E ele descreve Deus dentro da ciência. Entendeu? E isso que eu acho bacana da parte dele. Ele descreve Deus presente dentro da ciência, não tem outra explicação, só uma inteligência suprema, porque está muito bem esquematizado, muito bem colocado, tem uma sequência, tem um raciocínio em cima disso. Como não pensar em Deus? Tem que pensar numa inteligência que fez. Não, e ele fala de uma forma assim, então assim, eu me permito, né, a não acreditar que não exista, porque não tem como não existir. Porque e de uma forma tão humilde, ele colocando assim, né? E você vê que assim, uma pessoa, do jeito que ele ia falando, um espírito assim, muito inteligente, né? E colocando aquilo claro, e todo mundo lá, e assim, estático, né? Olhando para ele. E realmente, você fica olhando, você não consegue tirar o olho, fala, não, preciso ver onde esse cara vai chegar. E é sensacional. Em 10 minutos ele consegue. Eu queria, se vocês me permitirem, aproveitar que a Sônia está aqui, que gosta de pinturas. Falando da união da ciência com a religião, eu estava estudando filosofia com a minha filha para uma prova que ela ia ter no colégio. Tem uma pintura que inclusive fica no escritório do Papa, chamada A Escola de Atenas, pintada por Leonardo no ano de 1500, 1510. E é uma pintura enorme, com vários personagens, né? E ali no centro exato da pintura tem 2 cidadãos conversando, que é justamente Platão, o Platão com Aristóteles, aonde Platão está apontando para cima e Aristóteles está apontando para baixo. E a interpretação dos estudiosos é justamente isso. Ele estava ali discutindo que Platão, discípulo de Sócrates, acreditava na vinda além do corpo, né? Vinda de cima, de Deus e tudo mais, enquanto que Aristóteles apontava para as coisas da terra. Então já nessa pintura eles estão ali representando essa dualidade, que antes era dualidade, e com o tempo, né, está vindo e está se juntando, está realmente convergindo pouco a pouco, né? Exatamente. É muito legal. Interessante.
E também, assim, um ponto que eu acho que é interessante, né, a gente refletir é o seguinte: na realidade, o que houve? Durante a questão da religião sempre foi muito explorada, né? Porque a religião mexe com aquele ponto que a gente vai passar, que é a morte, né? Lida, né, muito proximamente com isso. E assim, e é um ponto que deixa assim, aquele grande ponto de interrogação na cabeça das pessoas. Como é que a gente vai, o que vai acontecer, né? E como é que era feito todo esse processo, né? As religiões fizeram durante o tempo. Arrendaram os céus, né? O Marcelo, né, sempre fala, fizeram arrendamento lá do céu, vendiam os lotes, né? E tinha que pagar, não sei o que e tal. E aí com isso as mentes mais brilhantes, né, não viam sentido nesse negócio, né? Será que a religião precisa ter esse tipo de corrupção, né? Vamos dizer que é uma corrupção. Lutero foi um dos que lutou. Exatamente. Então assim, e aí essa questão toda, houve esse afastamento das grandes mentes da ciência, né? E foram para o campo do ateísmo, porque eles estavam vendo ali uma falta de lógica, né, uma falta de racionalidade nessa questão, né, da religião ser usada, explorada dessa forma, né, e explorava o medo das pessoas, o medo de morrer. O que vai acontecer? E aí com isso a ciência se afastou. Foi daí que depois, aí agora está nesse retorno que o Guilherme está falando, né? A gente tem que lembrar que essa época é conhecida como 1000 anos de trevas, né? E a gente bem colocado, porque são as trevas em todos os pontos. Era interessante manter a população nas trevas da falta de conhecimento, da falta de estudo, da falta de entendimento, porque você domina mais facilmente uma sociedade com pouco conhecimento. É o famoso pão e circo. É o pão, né? e circo. Então eles acabavam controlando, tanto é que era proibido ler. Quem lia ia morrer, e morria ou na Inquisição de várias formas, fogueira, fora a tortura, né? Fora a tortura que era fogueira, era enforcamento, era empalamento, tinha todos os tipos de tortura para aquela época. Então as poucas mentes brilhantes, como Leonardo da Vinci, né, que foi daquela época, entendeu? Nostradamus, essas poucas mentes que tinham um conhecimento maior, eles entravam em conflito com a situação. Entendeu? Colombo, que foi falar do ovo, né, como a terra era redonda, você não poderia contradizer. Então existia, infelizmente, maquiavelicamente, um domínio muito grande de um grupo de seres que eram, na época, religiosos e que controlavam a sociedade através disso. Então os poucos que saíram começaram a o quê? Não é esse Deus. Eu gosto de Deus, mas não esse Deus que é pregado. Eu acredito em Deus, mas não esse Deus que fala. Uma das pessoas que falou isso foi o próprio Einstein, não na época da Inquisição. Ele falou, eu acredito em Deus, mas não o Deus que a igreja fala. E nós estamos falando de Einstein, que foi um grande cientista que acreditava em Deus, e ele tinha tudo para não acreditar, né? Mas ele foi de uma época em que a igreja ainda tinha um domínio muito forte. As igrejas faziam missas em latim. Você entendia latim? Aqui no Brasil entendia latim? Em algum lugar entendia? Não. E o padre ficava de costas. Ô Sônia, na minha cidade... Tinha que ficar... Na minha cidade o padre rezava missa em latim de costas. Eu vivi isso aí. De costas. Era assim que era feito. Então, era uma coisa assim, total. Você não deve entender o que eu falo. Você só deve ficar aqui, entendeu? E você ia pela sua fé, que era o que te motivava. Hoje, o ser humano, ele quer explicações. De onde eu vim, por que eu vim, quem é Deus, como é a morte, né? Por que a vida, por que essa vida, por que essas pessoas, por que essa condição de vida que eu tenho. As pessoas questionam as dificuldades que passam, umas passam e outras não. Umas virtuosas e outras totalmente desprovidas de saúde, com doenças.
umas ricas e outras não. Hoje tem um questionamento. As pessoas buscam a verdade. Busque a verdade e a verdade vos libertará. Esse é o momento da busca da verdade. E o conhecimento está para quem quiser. Gente, o YouTube é uma verdadeira biblioteca. Você faz um questionamento, você tem várias leituras, você tem que triar as fontes. Isso é muito importante. Filtrar. Fazer uma filtração das fontes para que sejam fontes fidedignas, que você sabe que são pessoas que têm conhecimento real e isso pode ser comprovado. E daí, com o conhecimento, a humanidade nos últimos 50 anos é outra. Sabe uma coisa que uma coisa que está me vindo aqui, assim, o seguinte, porque assim, a minha experiência de conhecer o Espiritismo, já contei até, né, que eu fui assim, de uma hora para outra tal, e recebi um convite de uma amiga tal, e aí eu fui, mas eu confesso que eu tive que passar por cima de um preconceito, né? Eu estava com 25 anos e eu nunca já tinha ouvido falar de Espiritismo e tal, assim, mas eu não conhecia. Mas quando eu peguei, assim, eu fui num estudo lá em Niterói, fui num estudo, assim, do Livro dos Espíritos, num sábado à tarde, igual a gente, né, num sábado à tarde, e aí a gente, a hora que eu peguei lá o Livro dos Espíritos, pergunta e resposta, assim, de uma forma mais lógico do que aquilo ali, assim, objetivo, é impressionante. Eu falei, nossa, eu me lembro da minha reação na hora, foi tão chocante para mim, para o meu espírito. Eu falei assim, onde é que eu estava esses 25 anos que se passaram nessa encadernação minha aqui, né? Nessa encarnação, que eu não vi isso, eu não acreditava, cara. Eu sempre tinha igual você estava falando, Sônia, assim, existia em mim, né? Quer dizer, eu fiz engenharia e tal, então o engenheiro ele é treinado para ser lógico, né? X, Y, ou tem explicação ou então está errado, né? E assim, eu não conseguia entender uma série de coisas, assim, eu adoro música, eu não conseguia entender. Tinha uns molequinhos de 5 anos, sentavam no piano e debulhavam o piano, né? E tinha gente que estudava a vida toda e não conseguia tocar nada. Eu falei, como é que pode isso? Uns ricos, uns pobres, igual você falou, um faltando membro, outro não, e aí de repente está tudo explicado ali, né? A reencarnação vem lógica, assim, né? Nossa, é muito lógico, né? E aí uma palavra que me veio, um sentimento que me veio, assim, é o seguinte: a questão um certo do preconceito. Eu confesso que da minha parte eu tive que passar por cima de um preconceito para ir lá, e depois que eu cheguei eu falei, nossa, né? E como diz, eu sempre cito a Dona Marta lá, né? A Dona Marta sempre falava, tinha aquela história, o pessoal falava assim, ó, no México esse negócio de espiritismo não, porque depois que você entra lá, você não sai, né? aí a gente brincava, ela falava assim, mas é lógico, depois que você entra, você vê o quão sublime é a riqueza, né, de coisa, você nunca vai querer sair, né? Aí fala assim, pô, finalmente eu encontrei uma forma, né, igual você estava falando, da gente conhecereis a verdade, de conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. Exatamente, cara. E eu sou um exemplo, assim, eu não sei onde eu ia estar sem esse espiritismo bendito aqui, graças a Deus. Antes de pedir para a Sônia separou um item ali do Vivendo o Evangelho. Opa. Só vou fazer ler só um parágrafo do comentário do Kardec, que ele escreveu em 1864, né, que é o Evangelho, né? A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Ambas as leis, tendo, no entanto, o mesmo princípio que é Deus, não podem contradizer-se, visto que, se uma contrariar a outra, uma terá necessariamente razão, enquanto a outra não a terá, já que Deus não destruiria sua própria obra. A falta de harmonia e coerência que se acreditou existir entre essas duas ordens de ideias baseia-se num erro de observação e nos princípios exclusivistas de uma e de outra parte. Daí resultou uma luta e uma colisão de ideias
que deram origem à incredulidade e à intolerância. Então, sempre que a ciência quis a exclusividade, e a religião também quis a exclusividade, deu confusão. Então o cientista, não dando crédito para aquilo que pregava a religião, partiu para a incredulidade. E o religioso, virando as costas para aquilo que a ciência pregava, o religioso caminhou para a intolerância. E era, na realidade, um erro de interpretação, exatamente, de análise, porque assim, falta de entendimento, falta exatamente, de consciência. Né? Exatamente. Não, o próprio Kardec tentou fazer a comprovação científica dos fenômenos e teve as pessoas ali do mundo científico se voltaram contra ele. Né? Ele tentou levar para a comunidade científica, o Kardec, os fenômenos para serem analisados e tudo mais. E não teve conversa, né? Sim. E aí aquilo que eu até comentei, acho que isso vem a corroborar aquilo que eu estava falando, que foi uma coisa que me segurou, que foi uma certa barreira que eu tive que suplantar, que é o quê? O preconceito. O pessoal só não topou sentar para conversar com Kardec, tentar entender, por preconceito. Por preconceito, sem dúvida. Porque o Kardec fala na Revista Espírita, né, que eu estou lendo lá também, assim, fala assim: quem se dispuser a ler, a tentar entender as leis, né, trazidas pelos Espíritos, sem preconceito, não vai ter como não concordar. Sem dúvida. E é muito engraçado, é muito bonito, né? O Kardec é sensacional. Pois não, Sônia? Nós crescemos em cima de preconceitos. Desde pequeno, desde o núcleo da família, desde as igrejas, das missas, dos padres. Como você mesmo falou, não entra lá não, porque lá é a casa do demônio. Então você tem esses rótulos, e por ignorância e medo, que é uma das coisas que atravanca o progresso, entendeu? As pessoas preferem ficar com aquilo que já tem sedimentado do que dar um passo à frente e ampliar a visão. Porque você se acomoda. Nós, seres humanos, somos eternamente acomodados. Difícil aqueles que querem em busca de coisas melhores. Hoje, a população vai em busca de coisas melhores, mas seria mais interessante para aquela época ficar na acomodação. E o Espiritismo, nem todos têm capacidade de compreensão. Nós temos também que entender que a nossa capacidade vem porque alguma coisa já evoluímos dentro desse conceito. Às vezes não nesse plano, mas com certeza no plano terreno, no plano celestial. Espiritual. Porque nós fazemos escola lá antes de encarnarmos. Teve uma preparação. Nós temos uma preparação. Então, quando a gente vem aqui e vê tudo e entende tudo, aí a gente fala: nossa, isso para mim é tão fácil, isso para mim é tão simples. Nós temos que entender que a gente já veio com uma programaçãozinha de lá. E outros, por mais que você explique, por mais que você vê que é tão claro, são muito obtusas. Então, por isso que nós... Não é o momento ainda, né? Não é o momento, não está no estágio evolutivo correto. Tem os que precisam ter práticas físicas e rituais, e outros apenas elucubrações e uma postura um pouquinho diferenciada. Não que somos melhores, o importante é que entendemos que Deus está em todas as religiões, cada qual na sua categoria de evolução, não desfazendo de nenhuma religião, né? Desde que Deus seja o polo central, né? E eu achei muito interessante no livro do Segundo Espiritismo, essa frase... sobre que nós estamos falando das leis mosaicas, sobre as leis divinas, né? Esta é a lei de todos os tempos e de todos os países. Ele está falando do planeta inteiro. E que por isso mesmo tem caráter divino. Porque a verdade, ela atravessa fronteiras. Ela persiste por séculos. Jesus é uma verdade que atravessou 2000 anos. Um homem mudou até a data do planeta. Um homem mudou
um ciclo de vida diferente. Então, se não fosse verdadeiro tudo que ele pregou, nós não estaríamos com ele aqui, nem conheceríamos. Jesus seria uma personalidade perdida na história, não é verdade? Inclusive nesse vídeo do Enéas, ele fala assim, inclusive assim, como é absurda a questão do preconceito racial. Ele é muito bonito, ele quase que termina assim, o vídeo, fala assim, o quanto, a hora que a gente começa a analisar, para pensar, para entender, a gente aumenta o nosso grau de consciência, vê o quanto é absurdo falar, né, de divisão de países, de raça, de preconceito, de fronteiras, né? Porque na realidade é isso que você acabou de ler aí, né? É uma lei válida para mundial, para o planeta. Fora até, né? Até fora. Até fora do planeta. Mas vamos ler então esse... Finalizar? Para finalizar esse comentário do André Luiz, Sônia. Vivendo o Evangelho, tema, né? Vivendo o Evangelho foi um livro psicografado por Antônio Baduí Filho, e o espírito que ditou essa passagem é André Luiz, o mesmo André Luiz que trabalhou com o Chico em diversas obras, se eu não me engano, acho que foram 18 obras que o Chico psicografou junto com André Luiz. A mais famosa de todas, que foi O Nosso Lar, né? Que foi, até virou um livro. Então, André Luiz pegou esse texto do Evangelho, segundo o Espiritismo, e desenhou. Eu sempre falo isso para toda vez que ele, porque ele facilitou o entendimento de uma forma muito um passo a mais para a gente enxergar os 10 mandamentos. E olha só, observe. O nome é Não Basta. O nome do tema do capítulo 1 é Não Basta. Observe, você não pratica o mal, mas não constrói o bem. Não mente, mas não luta pela verdade. Não agride, mas não defende o fraco. Não falseia, mas não assume o certo. Não mata, mas não ajuda a viver. Não rouba, mas não doa de si mesmo. Não erra, mas não desculpa ninguém. Não destrói, mas não edifica nada. Não odeia, mas não se entrega à causa nobre. Há muita gente que enxerga a virtude apenas em evitar o mal. Contudo, Jesus exemplificou o tempo todo a atividade no bem. Não basta simplesmente lavar as mãos, é preciso usá-las no trabalho digno. Retornamos em instantes com a segunda parte do programa Momentos Espirituais. Até já.